Aleluia. Graça e paz, mulheres. O nosso Deus é bom. Em todo tempo, o nosso Deus é bom. Ele é maravilhoso. E eu não me canso de dizer toda segunda-feira, tá? Talvez você fale, acho que a pastora esquece, porque ela é tão repetitiva no começo do culto. Não, queridos, não é repetição. Isso é genuíno. Isso está impregnado no meu coração. A minha gratidão é enorme por este culto. A minha gratidão a Deus por este culto é enorme. O meu coração se enche de gratidão por este culto. O nosso culto de mulheres aos pés de Jesus. Um culto que realmente nasceu no coração de Deus. Um culto que eu não tenho dúvida que é expressão da graça e da misericórdia para com as nossas vidas. Você crê nisso? Eu também. Aleluia. E eu queria também deixar meu boa noite, que Deus abençoe você também, que é homem, mas que está nos assistindo essa noite, amém? Ontem, no nosso culto de domingo aqui, eu disse que todos os homens poderiam ouvir o culto dessa noite, porque a palavra que Deus tem ministrado ao meu coração é uma palavra não só para mulheres, mas que também pode muito edificar, muito abençoar você, homem também, que possa estar nos assistindo aí na tua casa. Que Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus. Vamos lá? Aleluia. Eu quero te convidar a colocar a mão lá no teu coração, porque a palavra do Senhor diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque é de lá que procede todas as coisas. Pai, eu tenho algo especial para te pedir para essa noite. Há um clamor no meu coração para essa noite. Pai, eu quero te pedir que essa noite o Senhor venha visitar as raízes do nosso coração. E que através do teu Espírito Santo, junto à tua palavra, o Senhor possa arrancar essa noite toda raiz de rejeição que ainda possa existir em nossas vidas. Pai, eu oro essa noite e profetizo em teu nome que hoje as coisas velhas não só ficarão para trás, mas serão arrancadas de nós, para que coisas novas seja feita. Faça algo novo. Faça algo novo em nosso coração essa noite, para a tua glória, para a tua glória. É o que eu oro, Senhor, e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Você recebe isso? Aleluia. Então você pode se assentar em nome de Jesus. Bem, eu quero dizer para você, com muito temor, na presença do nosso Deus, que já está no meio de nós, que está em nós, em cada um de nós. Querida, verdadeiramente, o que o Senhor tem enchido o meu coração é que realmente Deus está preparando coisas novas para você. Há um novo da parte de Deus para você. Há algo que você ainda não ouviu, que você ainda não viu, mas que Ele, só Ele,
prepara para todos aqueles que o amam. Para todos aqueles que o amam. Por isso eu não sei como é que você entrou aqui essa noite, mas eu quero dizer em espírito para a tua vida: não tenha medo. Não tenha medo do dia de amanhã. Não se perturbe o vosso coração pelo teu futuro. Porque está escrito: eu bem sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal. Você está entendendo? Que a palavra de Deus nos revela que os planos a qual o Senhor tem para mim e para você são de paz e não de mal. Então não tenha medo. Não perturbe o vosso coração em relação ao teu futuro, porque do teu futuro e do teu amanhã, quem cuida é Deus. Amém? Então vamos lá, você está pronta? Você está pronto? Deus vai mexer comigo e com você. E eu estou pedindo graça de Deus. Muita graça de Deus. Ali no meu secreto, hoje, quando eu cheguei, para a gente levantar um clamor por esse culto. Graça de Deus, para que eu possa passar tudo aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração, tudo aquilo que o Senhor já tem ministrado ao meu coração, já há algumas semanas, nas minhas madrugadas. E o tema da mensagem dessa noite, para quem gosta de anotar, é: como superar a rejeição. Como superar a dor da rejeição. E como eu disse, esse é um tema a qual o Espírito Santo muito tem trabalhado no meu coração nas minhas madrugadas. Sabe aquele dia que você não consegue dormir, que você perde o sono? Pois bem, eu tenho vivido bastante noites assim, mas glória a Deus, porque isso não tem a ver comigo, mas tem a ver com Deus. E nessas madrugadas tem sido tão maravilhosa, porque tem sido um tempo onde não só eu posso me derramar na presença desse Deus, do nosso Pai, a qual nós falamos segunda-feira passada, em nome de Jesus, mas também a oportunidade de poder ouvir as coisas que estão no coração dele. E já há algumas semanas o Senhor tem ministrado isso no meu coração, sobre como superar a rejeição, a dor da rejeição. E por que o Senhor tem me levado a esse tema? Por que o Senhor tem me levado a esse tema? Bem, a primeira coisa que Deus me disse lá no meu secreto é que porque todos nós, sem exceção, em algum momento da nossa vida, mesmo que seja por um pequeno, por um curto momento, já passamos por rejeição. Você vai ver na Bíblia. Todas nós, em algum momento da nossa vida, já passamos pela dor da rejeição. E isso é tão mais profundo do que você possa imaginar, que quando nós olhamos para a Bíblia, e a Bíblia é a palavra de Deus, é a verdade absoluta para a minha vida e para a tua vida. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós podemos ver que a Bíblia deixa muito claro, a Bíblia faz questão de relatar isso, não só nos personagens da Bíblia, entre homens e mulheres da Bíblia, mas principalmente sobre a vida de Jesus. Uau! Talvez você fale: como assim, pastora? Sim, querida, sim, querido. Se você olhar para a Bíblia, você vai ver que até Jesus, por alguns momentos da sua caminhada aqui na terra, passou pela rejeição. O próprio Jesus passou pela dor da rejeição. E a Bíblia fez questão de deixar
claro de relatar isso para mim e para você. Quer ver lá? São muitos versículos, mas eu quero ler só 2, porque hoje a palavra ela é muito ampla. Mas se você for para lá, para o livro de Isaías, capítulo 53, vai lá. Isaías 53, versículo 3. Olha o que a palavra já estava profetizando sobre o Messias, sobre Jesus. E era desprezado ou rejeitado, e o mais indigno entre os homens, homens de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Ele era rejeitado, e não fizemos dele caso algum. Se você olhar lá na frente, no Novo Testamento, vai lá para o livro de João, capítulo 1, versículo 11, olha só. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Olha só, isso é alguns versículos, porque se você olhar na Bíblia, na caminhada de Jesus, você vai ver que por muitos momentos da vida de Jesus, ele foi rejeitado. Agora, sabe que é lindo? Que quando nós olhamos para Jesus, e Jesus é o nosso maior exemplo, nós olhamos para Jesus, nós vemos que a dor da rejeição, a qual Jesus também teve que passar aqui na terra, não impediu Jesus de viver os planos que Deus tinha para ele. Nenhuma dor, nenhuma rejeição que Jesus teve que lidar aqui na terra foi impedimento para que Jesus não desfrutasse do futuro que Deus tinha para ele, um futuro cheio de glória. Sabe, amada igreja, nós precisamos aprender algo aqui essa noite. Na verdade, nós precisamos aprender muitas coisas essa noite com a palavra de Deus. Porque é exatamente assim que deveria ser na minha vida e na sua vida. Porque é exatamente assim que tem que ser em nossas vidas. Aonde nenhuma rejeição que você já passou, ou esteja passando, ou ainda vai passar, venha te impedir de desfrutar de coisas maiores e melhores que só Ele tem preparado para você. Assim deveria ser a nossa vida. Mas talvez você possa estar se perguntando aí no teu secreto, e você possa estar dizendo assim: ah, pastora, mas Jesus conseguiu superar a dor da rejeição, porque Ele foi Jesus, Ele é Jesus, Ele é o Cristo, Ele é o Messias, Ele é o Salvador, Ele é aquele que tem todo o poder, Ele é aquele que era, que é e que sempre será. Sim, de fato Ele é tudo isso e muito mais. Agora, o que nós não podemos mais nos esquecer é que a Bíblia nos diz que através de Jesus nós nos tornamos filhos de Deus, que através de Jesus nós passamos a também ter o mesmo acesso direto com o Pai que Jesus teve aqui na terra, e que Ele mesmo fez questão de nos deixar o seu Espírito, o seu Consolador, mas não só Consolador, mas o seu Espírito Santo, que também não só nos consola, mas também nos ensina e nos revela as coisas do alto, que nos traz a revelação daquilo que está no coração do Pai
para com as nossas vidas. Então escute isso, preste atenção nisso. Em nome de Jesus, essa noite, o Espírito do Senhor, que já se faz presente no meio de nós, também vai te revelar no secreto de cada um que está assistindo, que está aqui neste culto. Também vai revelar no teu secreto aquilo que está no coração de Deus ao teu respeito. Aleluia. Essa noite, o Espírito de Deus soprará sobre o teu coração e trará revelação fresca do céu ao teu coração sobre aquilo que está no coração de Deus ao teu respeito. Ei, sobre a revelação de Deus sobre a tua vida, você conseguirá caminhar. Sobre a revelação de Deus sobre a tua vida, você vai conseguir prosseguir. E eu declaro, profetizo sobre a tua vida, que não só caminharás, mas correrás e não mais se cansará. Sobre a revelação do alto que virá sobre as nossas vidas esta noite, você vai conseguir caminhar, e não só caminhará, mas correrá e não se cansará. Amém? Aleluia. E aí o Senhor começou a trabalhar meu coração nessas madrugadas. E Ele começou a me levar a um homem da Bíblia. E que eu deveria estudar esse homem da Bíblia. Um homem comum, como eu e você. Mas que também não esteve isento de passar pela rejeição. E esse homem é Davi. Lembra lá de Davi? Um homem segundo o coração de Deus. Eu não sei se você sabe, mas se você estudar a palavra, se você estudar de uma forma mais profunda a vida desse homem, de um homem cujo coração foi um coração que agradou a Deus. Davi foi um homem que passou pela dor da rejeição, mas por várias vezes. Davi foi um homem que passou pela dor da rejeição por várias vezes. Mas sabe o que é lindo? É que nenhuma rejeição que Davi teve que lidar durante a sua caminhada foi impedimento para Davi desfrutar do futuro que Deus tinha planejado para ele. Que coisa linda. Por isso nós temos muito que aprender com esse homem. Então não vai ter desculpa, tá bom? Para você falar, pastora, mas Jesus é Jesus, sim. Mas Ele nos deixou o Espírito, e pelo Espírito eu posso todas as coisas. Mas essa noite eu quero falar de um homem, que sobre ele também, Filho de Deus, que havia a presença de Deus, e sobre ele também havia o Espírito do Senhor. E que isso fez toda a diferença na vida desse homem, que fez com que ele pudesse superar a rejeição e verdadeiramente desfrutar de planos de paz e não de mal. Assim será sobre a minha vida e sobre a tua vida. Amém? Bem, quando eu olho para Davi, eu vejo que Davi ele foi um filho de Deus. E isso nos deixa saber que todos nós, filhos de Deus, também passamos pela dor da rejeição. Amém? Em nome de Jesus. Mas tem outra coisa que eu aprendi com Davi. E olha que eu já estudei a vida de Davi. Bom, eu gosto de muitos personagens da Bíblia. Mas há alguns personagens que eu tenho um carinho, não sei, uma admiração especial. Um deles é Davi, outro é Paulo. Amém? Então, Davi é um dos personagens a qual eu tenho uma admiração especial. Então, eu já estudei muito sobre a vida de Davi. Eu já li um livro específico todo sobre a vida de Davi. Mas eu confesso para você que essa vez foi muito diferente. Foi algo novo a qual Deus mostrou no meu coração. E uma das coisas que a gente pode aprender com Davi
sobre rejeição é que a rejeição, ela pode acontecer em várias situações da nossa vida. Como assim? Bom, ela pode acontecer através de um relacionamento amoroso, ou seja, num namoro, ou até mesmo num casamento. A rejeição, ela pode acontecer dentro de um trabalho, ela pode acontecer numa amizade, ela pode acontecer entre amigos. A rejeição, ela pode acontecer até mesmo dentro da sua própria casa, com a sua própria família. Ou seja, quando eu olho para a vida de Davi, eu aprendo que a rejeição, ela pode acontecer em várias situações diferentes da nossa vida. E assim foi com a vida desse homem. E aí eu comecei a estudar então, mas agora com um foco nisso, olhando para isso, Deus me mostrando isso na vida de Davi. E eu vou falar uma coisa para você, aqui no meu secreto eu vou me abrir com você. Gente, eu fiquei chocada, quase escandalizada. Pensa, foram muitas situações que Davi passou, não foi pouca. Davi foi um homem que por muitas situações diferentes, totalmente diferentes da vida dele, ele precisou lidar com a rejeição. Ele precisou saber superar a rejeição, para que ele realmente pudesse viver ainda em terra o futuro que Deus preparou para ele. Então não foi pouco, foi muito. E a primeira rejeição, creio eu, claro que ele poderia ter sofrido outras, a qual a Bíblia não relatou, mas eu creio que a primeira rejeição, eu quero falar com você essa noite sobre isso, sobre as diferentes situações de rejeição que Davi precisou encarar, superar, em nome de Jesus, e que vai muito nos ensinar. A primeira rejeição, eu creio, que Davi passou, a qual a Bíblia nos relata, foi que Davi, ele precisou, na verdade ele passou pela rejeição com o seu próprio pai. Nós não sabemos nada, praticamente nada sobre a mãe de Davi. A Bíblia não relata quase nada sobre a mãe de Davi. Então eu não sei como foi o relacionamento dele com a mãe. De repente, ele até passou por isso. Mas como a Bíblia não diz, então eu quero começar pelo pai. Davi, ele passou pela rejeição pelo próprio pai. Davi foi rejeitado pelo próprio pai. E sabe, querido, quando eu olho isso, eu entendo que trazendo isso para nós, para a nossa geração, isso ainda muito acontece na maioria das vezes em nossas vidas, aonde a rejeição, ela se inicia, não do lado de fora, mas muitas vezes do lado de dentro. Isso ainda acontece, e muito. Então isso não foi só com Davi. Davi foi um homem que experimentou a rejeição pela primeira vez dentro da sua própria casa, dentro da sua própria casa, com o seu próprio pai. E quantos da nossa geração também tiveram essa mesma experiência? E nós podemos ver isso, nós vamos dar uma volta aí na Bíblia, gente. Nós podemos ver isso lá em 1 Samuel, quando você olha lá 1 Samuel capítulo 16, depois lá na sua casa, fica como tarefa aí, uma tarefa boa, né? Lê a Bíblia. Isso na verdade não deveria ser nem tarefa, né? Mas deveria ser prazeroso, fazer parte do nosso cotidiano. Mas aí você pode ler todo o capítulo 16 aí, para você entender um pouco mais profundo essa história. Bom, o capítulo 16 de 1 Samuel é um capítulo aonde Deus manda o profeta Samuel, um homem de Deus, um homem cheio da presença do Senhor, respeitado pelo seu povo. E Deus então, ele fala ao profeta Samuel,
esse capítulo 16, ele se refere a onde Deus manda o profeta Samuel ungir Davi, separar Davi como rei. Olha só, algo muito grande, porque Davi era um simples pastor de ovelha, mas no coração de Deus, ele era rei de Israel, infinitamente maior e melhor, eram os planos que Deus tinha para Davi, planos muito grandes. Então Deus, quando olha para Davi, Deus enxerga o futuro rei de Israel, um pastor de ovelha, um simples menininho, mas aos olhos de Deus, um grande rei, para a glória do Senhor. Amém? E aí, quando a gente olha nesse capítulo 16, Deus, ele manda o profeta Samuel ir até Jessé. Jessé foi pai de Davi. Davi teve 8 filhos, tá bom? Jessé teve 8 filhos, e um deles foi Davi, e Davi foi o último, o menorzinho da casa, tá bom? E aí, o Senhor chega no profeta Samuel, e revela ao coração do profeta Samuel, e diz: olha, você precisa ir até Jessé, porque dentre os filhos de Jessé, eu vou te revelar qual será o próximo rei, e você vai ungir ele. E Samuel, como era um homem que amava a Deus, temente a Deus, assim ele faz. Ele sobe para Belém, e ali ele convoca os anciões e manda chamar não só Jessé, mas a Bíblia é muito clara no capítulo 16. Ele faz um convite, não só a Jessé, mas a todos os filhos de Jessé. O convite é muito claro, que deveria vir com eles para se assentar à mesa junto ao profeta Samuel, não só o pai, que era Jessé, mas todos os filhos de Jessé. Então imagina aí, esse contexto, porque tudo isso aconteceu, nós precisamos imaginar, que coisa linda. Imagina aí Jessé recebendo um convite, não era qualquer convite, porque como eu disse, Samuel era um homem de Deus, respeitado, e aí ele recebe o convite que ele deveria ir para sacrificar o Senhor junto com Samuel, se assentar à mesa, e aí ele chega, imagina aí, Jessé dentro da casa dele, convocando todos os seus filhos, talvez pedindo para os filhos pôr a melhor roupa, sei lá, né? Como é que foi isso aí? Mas de repente Jessé chegando e falando: olha, hoje nós temos um encontro lá com Samuel, nós vamos sacrificar ao Senhor. E aí Jessé, todo empolgado, pega os seus filhos e sobe, e vai ao encontro do profeta Samuel. E quando você olha nesse capítulo 16, a Bíblia diz que o primeiro filho que Jessé apresenta a Samuel foi Eliabe. É isso aí, né? O filho primogênito, é isso mesmo, primogênito, primeiro filho, filho mais velho, né? E tudo indica na Bíblia que esse filho tinha uma estatura, uma aparência boa, talvez era um homem grande, porque ele também era de guerra. E aí, apresenta esse menino, este filho, e para surpresa de todos, e até mesmo do profeta Samuel, o Senhor diz assim para Samuel: Samuel, não se atente com a aparência, porque os meus olhos não estão sobre a aparência, meus olhos estão no coração, Samuel. Não é esse Samuel. E aí vai. E a Bíblia diz que todos os filhos de Jessé passam por Samuel. E Deus diz que nenhum daqueles era aquele que Deus separaria para ser o rei, o futuro rei de Israel. Agora você imagina o coração de Samuel. Acaba todos os filhos. Quer ver?
versículo 10. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido esses. Olha só, nenhum desses. E aí Samuel vira para Jessé e fala assim, lá no versículo 11: disse mais Samuel a Jessé: olha, acabaram-se os jovens? Tipo assim, acabou os filhos? Não pode ser, né? Que Deus disse, porque Samuel sabia que Deus tinha dito para ele. E aí Samuel fala assim: olha, acabaram-se os jovens? E olha o que o pai de Davi responde: ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Tem um, mas é o menorzinho lá, e nesse momento ele está apacentando as nossas ovelhas, cuidando lá. E aí Samuel disse assim: disse pois Samuel a Jessé: envia e me manda-o chamar, porque não nos sentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Olha que lindo isso. E aí Samuel fala assim: então é o seguinte, você vai mandar enviar, você vai mandar trazer esse seu filho menor, porque enquanto ele não chegar, a gente não se assenta na roda da mesa. Porque lembra lá, como eu disse, se você olhar um pouquinho mais para cima, o convite foi muito claro: a Jessé e aos seus filhos, a todos. E assim Jessé manda subir Davi. E quando Davi chega lá, o menorzinho, olha o que acontece. Versículo 12. Então mandou em busca dele e o trouxe. E ele era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge, porque este mesmo é. Imagina, eu fico imaginando, gente, o Senhor soprando sobre os ouvidos de Samuel: Samuel, levanta agora. É esse Samuel. Samuel, é esse Samuel. E aí no versículo 13: então Samuel, ele tomou o vaso de azeite e o ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e tornou a Ramá. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus, na revelação da palavra. Muitas coisas nós precisamos aprender aqui. Você está entendendo o que está acontecendo com esse homem? Deu para entender o contexto? Jessé, seu pai recebeu um convite que ele deveria levar todos os seus filhos. E ele leva só 7. Por quê? Dá para imaginar o contexto disso? Dá para imaginar como é que foi o contexto da história disso? Ter mandado chamar Davi, eu não sei se Davi sabia o que estava acontecendo, aonde os seus irmãos, o seu pai estava, ou não. Mas dá para imaginar o que isso possa ter gerado no coração dele. Talvez até mesmo um constrangimento, gente. Porque ele não tinha sido chamado pelo pai. Aqui tem a ver com uma rejeição. Davi aqui, por conta da atitude desse pai, ele foi rejeitado. Agora eu quero só explicar isso. Essa rejeição não significa que Jessé foi um pai ruim para Davi. Eu não estou falando de uma rejeição, de repente, do pai nem reconhecer ele como filho. Eu não estou falando de uma rejeição assim, talvez brusca, sabe? Eu não estou falando isso. Mas eu estou falando de uma rejeição aonde
Davi não tinha o mesmo olhar do pai como os outros irmãos tinham. Você está entendendo? Não estou falando de uma rejeição talvez muito agressiva, de um abuso, ou tantas outras coisas mais que poderia também ser como rejeição. Mas eu estou falando de uma rejeição que tem a ver com a forma como aquele pai olhava para aquele filho. Aquele pai, ele não tinha o mesmo olhar para Davi como ele tinha para os outros filhos. Em relação ao olhar daquele pai, sobre o olhar de Jessé, Davi, ele era o menor, talvez aquele que tinha menor valor, porque ele mesmo diz, ainda falta o menor, e de fato ele era o menor da casa, mas talvez essa palavra menor, não era só porque ele foi o último, mas também tem a ver em questão de valor. Ele não era tão valorizado, talvez ele era o filho ao qual era menos valorizado diante de todos os outros irmãos. E isso tem a ver com rejeição. Agora dá para imaginar se isso foi explícito entre as pessoas. Dá para imaginar como era dentro da casa. Ei, Jessé não se preocupou em não levar Davi. Ele não teve essa preocupação do que as pessoas iam pensar. Era algo natural, você está entendendo? Não estou dizendo nem que seja de propósito na vida desse pai. Mas o que eu entendo é que o olhar desse pai era diferente para Davi em relação aos seus outros irmãos, em relação a valor. Agora dá para imaginar se isso foi tão explícito diante de outras pessoas, dá para imaginar dentro de casa. Sabe que é lindo? Porque foi exatamente nesse momento, talvez de grande rejeição, que Davi precisou passar ali, não só perante o pai, perante os irmãos, mas agora perante todos. Foi exatamente naquele momento de rejeição que Deus se revela a Davi. Escute o que eu vou dizer. Foi exatamente naquele momento de rejeição que Deus se levanta para separar Davi. E essa separação, ela tinha a ver com um recado de Deus para Davi. Essa separação, ela apontava para um recado. E nós precisamos entender que essa separação tinha a ver com que Davi, Deus estava querendo dizer a Davi, que Davi era a escolha de Deus. Separação tem a ver com escolha. Que Davi, ele era a escolha de Deus. E a primeira coisa que nós precisamos aprender para superar as rejeições que nós vamos passar durante a nossa vida é crer, é saber que existe alguém que nunca vai rejeitar você, e esse alguém é Deus. Porque está escrito que Ele não vai nos abandonar. Está escrito, Jesus diz no Novo Testamento, que aqueles que foram dados para eles, os seus, Ele jamais rejeitará.
Então, o que nós vamos entender, talvez, eu não sei como começou a tua vida, como foi o início da sua história, até mesmo desde o ventre da tua mãe. Talvez você não foi escolhido, você não foi visto, você não foi valorizado, você não foi desejado pelos de dentro. Mas você precisa entender algo essa noite, que independente do ambiente a qual você esteve inserido, você é a escolha de Deus. Você precisa entender essa noite, que para Deus, você é a escolha certa. Isso é tão tremendo que quando, eu quero que vocês entendam isso em espírito, quando o profeta Samuel se levanta e unge Davi, isso tem a ver, unção, separação. Havia um recado do próprio Deus para Davi. E o mais lindo nessa história, no começo dessa história, é que Davi, ele entendeu o recado de Deus para ele. Independente do que os irmãos estavam achando, independente do que o pai estava achando, independente até mesmo se o pai ou os irmãos estavam entendendo, na sua totalidade, na sua profundidade, o que estava acontecendo com Davi. Independente disso, até porque eu creio que nem o pai e nem os irmãos entenderam na totalidade o que Samuel estava fazendo com Davi. Você vai ver por conta da frente, lá na frente na vida de Davi. Mas o que é lindo é que mesmo Jessé e os seus próprios irmãos não entendendo na profundidade o que estava acontecendo na vida de Davi, Davi entendeu. Lá no secreto, Davi não falou. Mas eu não tenho dúvida em espírito, que Davi entendeu muito bem o recado de Deus para ele naquele dia. Davi entendeu que naquele momento Deus estava falando: eu escolho você. Eu escolho você. Mesmo sem ele falar, mas ele estava entendendo aquilo, o recado de Deus para ele com aquele ato. Eu escolho você. E você precisa aprender isso, que quando Deus traz uma revelação a teu respeito, quando Deus te faz entender algo dele para você, isso tem que começar a ser suficiente na sua vida. Ainda que o pai, ainda que o irmão não tenha entendido na sua totalidade o que aquilo estava significando para Davi, mas ele entendeu. Ele entendeu tanto que Davi prosseguiu. Ele conseguiu prosseguir, independente dos desafios, porque o recado de Deus foi suficiente. Aquilo que Deus diz para ele foi suficiente ali no coração de Davi. Ele guardou aquilo. Ele não precisou ficar se apoiando. Se o pai entendesse, os irmãos entendessem, todo mundo ia aplaudir ou não. Aquilo tinha sido suficiente para aquele homem. Então eu entendo que naquele dia ele pegou, ele guardou no secreto, e aquilo foi suficiente para ele continuar caminhando. Sabe? Todas as vezes que Deus te revelar algo, e você decidir fazer o que Davi também fez, passar a se apoiar naquilo que Deus te diz, e não naquilo que as circunstâncias estão te mostrando, você passa a caminhar por fé e não mais por vista.
primeira coisa que nós precisamos aprender, quando nós decidimos superar a rejeição, nós passamos a experimentar um novo caminhar, um caminhar de fé e não mais de vista. Mas você sabe qual que é o problema da nossa geração? É que a nossa geração é uma geração tão acomodada, que não está afim de andar por fé. Sabe por quê? Porque andar por fé requer a maturidade, renúncia, crescimento nosso. Nós estamos vendo uma geração acomodada, que quer andar mais por vista do que por fé. Por isso que mesmo diante de uma palavra de Deus sobre a sua vida, essa pessoa continua querendo ouvir dos outros, continua querendo ver a aprovação daqueles que estão ao redor. Quem disse que você precisa da aprovação de homens para viver aquilo que Deus está revelando para você, mesmo que seja loucura naquele momento que Deus está te entregando? Mas saiba que o Deus que te entrega a promessa é fiel para cumprir a promessa. E eu comecei a lembrar um pouco do meu testemunho. Eu não nasci pastora, gente. E para falar bem a verdade, eu nunca imaginei em ser pastora. Eu estava fazendo outra faculdade, quando Deus me chama para ser pastora. E eu me lembro desses momentos na minha vida, a qual Deus trazia ao meu coração coisas que eu estou vivendo hoje, mas que coisas que lá atrás era loucura. Pensa, uma coisa louca. É isso aí. Quando Deus revelava para mim. E eu me lembro, Deus me fez lembrar que quando Deus revelava algo para mim, a gente sempre tem alguém, né? Alguém dos nossos, daqueles de perto, que a gente corre para compartilhar, amém? E eu me lembro que eu tinha uma pessoa, e eu corria, né? Essa pessoa, eu corria para poder compartilhar. E eu falava exatamente o que eu estou vivendo hoje. Olha, Deus diz que um dia eu vou morar numa cidade, eu não vou ficar aqui. E vou morar numa cidade que eu não conheço, eu não sei o nome. Deus tem falado no meu coração. E que lá eu vou pastorear uma igreja para a glória dele. E essa igreja vai abençoar o Brasil e os 4 cantos da terra. Pensa. E aí essa pessoa olhava para mim. Não falava que não estava acreditando, mas não abria a boca. Parecia que eu estava falando com um poste. Sabe aquela sensação que você fala, meu Deus, será que a pessoa me ouviu? E eu me lembrei de muitas experiências que eu tive assim na época. Mas eu tinha entendido tanto o recado de Deus para a minha vida, que mesmo quando eu não ouvia daqueles que estavam ao meu redor, nossa, pelo menos um que bênção, né? Que bênção, glória a Deus. Mas ficava em silêncio. E o silêncio, você pode pensar qualquer coisa, que a pessoa está acreditando ou que a pessoa está te achando como uma louca, não é mesmo? Que me lembro perfeitamente que nada disso me abalava. Sabe por quê? Porque cada recado que Deus me entregava, eu abraçava. Eu quero dizer para você que quando Deus manda um recado para você, o importante não está naqueles que estão ao teu redor em entender, porque o recado é para você. Se você entender, está tudo certo. Você está comigo? Eu quero dizer para você que quando Deus te entregar um recado, quando Deus te revelar algo, o segredo não está naqueles que estão ao seu redor, se eles vão entender ou não, porque é para você. Então, se você entender, é o suficiente para você viver. É o suficiente para você viver. E eu me lembro que a loucura,
as coisas que Deus ia revelando para mim, no meu coração, ao invés da loucura melhorar, a loucura ela só crescia, gente. Sério mesmo, vocês não têm noção. E aí eu chegava, teve uma noite que eu não dormi. Há anos atrás, uma madrugada, que o Senhor falou, levanta. E eu levantei, eu vi o sol nascer. E naquele dia Deus falou, você vai começar a sair do Brasil para pregar a minha palavra. E eu ouvi o Espírito Santo, eu chorando ali. E o Senhor falava assim, você vai para muitas nações, mas a primeira nação que você vai é os Estados Unidos. E pensa, a nação que fervia meu coração era a África, gente. E eu comecei a chorar porque Deus falou Estados Unidos. Estados Unidos, Senhor. Eu quero ir para a África. E Deus falou, você vai também, mas a primeira é Estados Unidos. Aí imagina eu, né? Toda eufórica. E a gente vai compartilhar com os nossos. Olha, nessa madrugada, Deus disse que a primeira nação, que agora eu já vou começar a ir, vai ser os Estados Unidos. E os seus olham para você, com aquela cara de paisagem, nada responde. Eu falo, Jesus. E eu abracei aquilo, porque eu entendi. E literalmente, depois de meses, eu estava indo para os Estados Unidos, para a glória dele. Pregar lá. Você precisa aprender a lidar com a rejeição. E a primeira lição que você tem que entender hoje, é que quando Deus te revela algo, é você que tem que abraçar. Não espere que os outros abracem. Não ponha a culpa nos outros, porque é para você. A culpa não é deles. Até porque todos esses a qual eu contava, que ficavam em silêncio, hoje, todos me apoiam, amém? Em nome de Jesus. Então para com isso. Quando Deus colocar algo em você, para ficar esperando a aprovação daqueles que estão ao seu redor. Meu Deus, Ele já liberou. Se Ele já liberou, você está esperando o quê? Ó, abraça. Não espere que outros abracem aquilo que é de Deus para você. Talvez nem o pai nem os irmãos entenderam. Eu acredito que não, porque você vai ver a atitude dos irmãos com Davi lá na frente. Mas que importa? O mais importante aconteceu. Ele entendeu. Você está me entendendo? Davi entendeu. Davi entendeu o recado. Você está entendendo o recado que Deus está te trazendo hoje no teu coração? Então ouça aí. Eu escolho você. Eu escolho você. Eu escolho você. Eu escolho você. Abraça, abraça, abraça. Abraça com força. Porque para você viver, você precisa entender. Se você entender, já basta. O problema é que a gente está vivendo uma geração tão acomodada, que parece que precisa, fora a palavra de Deus, precisa se apoiar a homens. E aí sabe o que acontece? Você deixa de viver por fé e passa a viver por vista. E sem fé é impossível agradar a Deus. Está entendendo? Você não vive, quer viver o que Deus já falou para você? Porque se Ele falou, Ele é fiel para cumprir. Só depende de você. Abraça. Não espere que os outros abracem aquilo que é de Deus para você. Eu não tenho dúvida que quando Samuel desceu, quando Davi desceu e voltou para a sua função, que era apacentar as ovelhas do seu pai, eu creio que todos os dias, ele apacentando as ovelhas, ele lembrava do recado de Deus. Ele sabia que algo Deus tinha para ele. Ele sabia que algo específico Deus faria nele, através dele. E por isso ele não permitiu que aquela rejeição impedisse ele de viver o melhor. Em nome de Jesus.
Aprenda a superar essa rejeição. Entenda, abrace o que é de Deus para você e não espere que os outros abracem aquilo que é seu. Primeira lição, amém? Ai, que Deus me dá graça, porque essa palavra é tão profunda, tem coisa aqui para nós. Vamos lá. Segunda vez que Davi foi rejeitado. A primeira foi pelo próprio pai, a segunda pelo próprio irmão. Mesmo depois disso, eu creio que os irmãos não entenderam na totalidade o que estava acontecendo na vida de Davi, porque você vê que Davi continuou sendo visto com esse mesmo olhar sem valor pelos irmãos, mesmo depois daquela atitude. A Bíblia conta que depois disso, lá na frente, agora no capítulo 17, os 3 primeiros filhos de Jessé, os 3 primeiros irmãos de Davi, os mais velhos, eles subiram com o rei Saul na época para a guerra. Então, como eles eram homens fortes, eles eram homens de guerra. Davi tinha 3 irmãos que serviam na guerra. E a Bíblia conta então que esses irmãos sobem para a guerra. E aí o pai de Davi, Jessé, manda chamar Davi e fala assim: Davi, vem cá. Eu preciso que você faça um favor para mim. Eu preciso que você vá até onde os seus irmãos estão e leve esse alimento para eles. Porque o pai se preocupava. É por isso que eu acho que Jessé também não entendeu na totalidade. Porque você não vê a Bíblia relatando algum gesto de Jessé também para com Davi, como teve com aquele filho. Está entendendo isso? Bem, mas Jessé então prepara um alimento, um banquete ali, e fala para Davi: Davi, sobe lá, teus irmãos estão servindo na guerra, e leva para os seus irmãos. E Davi, como um filho obediente, humilde, ele continuou sendo humilde, mesmo diante daquilo que Deus falou para ele. Amém, igreja? Isso é muito importante. Ele continuou sendo humilde, ele continuou exercendo a função que ele tinha naquela casa. E ele era obediente ao pai. E ele pega aquele alimento e vai até a guerra para se encontrar com os irmãos. Quando ele chega lá, ele se depara com uma grande surpresa. Você conhece a história. Havia um gigante, o gigante Golias, que estava afrontando o exército do Deus vivo. E Davi fica indignado daquilo. Porque ao invés do exército de Deus, do Deus vivo, enfrentar Golias, a Bíblia diz que todo o exército fica com muito medo. E Davi ali começa a perguntar: escuta, o que acontece com o cara que vai enfrentar Golias? Porque Davi fica indignado: como é que pode um exército do Deus vivo ter medo de Golias, se Deus é muito maior? E numa dessa, ele encontra os seus irmãos, encontra o seu irmão, o mais velho, e ele ia entregar o alimento do pai. E olha o que esse irmão fala para Davi. Davi sobe lá de todo o coração, com disposição de servir aqueles irmãos, e olha o que aquele irmão diz para Davi. Capítulo 17, agora versículo 28 e 29. E ouvindo Eliabe, que era o filho mais velho, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que você descestes aqui? E a quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Eu bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que descestes para ver a peleja. Então disse Davi: o que eu fiz agora? Porventura não há razão para isso? Gente, dá para imaginar? Davi vai com todo o seu coração, com humildade, para servir o irmão, e o irmão chega e fala assim: eu conheço teu coração, eu conheço a maldade do teu coração. Sabe por quê? Porque a rejeição sempre vai fazer uma leitura muito errada de cada um de nós. E aquele desprezo do irmão para com Davi estava fazendo uma leitura completamente diferente, uma leitura completamente errada de Davi naquele momento. De fato, a rejeição, ela vem para fazer uma leitura errada de você. Mas sabe o que é tremendo? Que quando eu olho para essa situação, esse cenário que Davi estava vivendo, talvez muitas de nós aqui
talvez muitos de nós, se deparasse com uma situação dessa, a primeira coisa que faria é sair correndo de volta para casa e entrar numa caverna. Vamos falar a verdade. Gente, fala sério, o que aquele irmão fala? Davi tinha tudo ali para sair chorando, sabe? Chorando. Entrar dentro de uma caverna e falar: daqui eu não saio mais. Ei, mas Davi não entrou numa caverna. Você já reparou nisso? Davi não entrou numa caverna. Davi não chorou. Davi continuou se mantendo firme. Você pensa que ele parou de falar? Porque ele queria enfrentar Golias, porque ele sabia do poder que Deus tinha. Você pensa que Davi se intimidou? Pelo contrário, Davi continuou firme, tão firme, que a Bíblia fala que ele vai até o rei Saul, e olha o que acontece, olha o que ele fala para o rei, gente. E Davi disse a Saul: não desfaleça teu coração, e de ninguém por causa dele, quer dizer, por causa desse Golias, porque o teu servo irá pelejar contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderá ir para pelejar com ele, pois tu ainda é moço, e ele homem de guerra, desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: o teu servo apacentava as ovelhas do seu pai, e vinha um leão e um urso, tomava uma ovelha de rebanho, e eu saía após ela e o feria, e o livrava da sua boca, e levantando-se ele contra mim, lançava-se a mão da barba, e feria e o matava. Assim feriu o teu servo o leão e o urso, assim será também este incircunciso filisteu, como um deles, porque afrontou o exército do Deus vivo. Que coisa tremenda! Ao invés daquele homem ir para a caverna, ao invés daquele homem sair chorando diante da blasfêmia, diante de algo tão maldoso que aquele irmão faz com Davi, Davi se manteve firme. Não, eu vou enfrentar sim. Sabe por quê? Porque quando eu apacento as ovelhas do meu pai, vem o leão, vem o urso, e Deus é comigo para matar o leão, para matar o urso. E se Deus me faz matar o leão e o urso, Deus também me fará matar esse incircunciso. Segunda coisa que você tem que aprender para superar a rejeição, para você viver o que Deus tem para a tua vida. Você sabe por que Davi permaneceu firme e não saiu chorando? Porque Davi tinha secreto com Deus, Davi tinha vida com Deus. Sabe o que fez ele não sair chorando? Porque Davi tinha uma vida com Deus, e por isso ele tinha experiências com Deus. E quando ele olhou tanto para o julgamento do irmão, mas como para aquele Golias, ele sabia qual era a verdade. Ele soube discernir a verdade da mentira, a verdade do engano. Sabe qual é o problema da nossa geração? Sabe qual é o problema dos filhos de Deus? É que não tem vida com Deus, não tem secreto com Deus. E porque não tem vida com Deus, não tem experiência com Deus, e aí qualquer coisinha que acontece já é abalado, não aguenta nada. Qualquer coisinha que acontece, sai chorando, como se Deus tivesse encolhido a mão para te abençoar, como se Deus tivesse com os ouvidos fechados para te ouvir. Sabe o que está faltando na nossa geração? Vida com Deus. Nós estamos vivendo uma geração que quer se apoiar nas experiências que os outros têm com Deus. E aí, querida, ou querido, toda vez que você decidir se apoiar nas experiências, somente nas experiências que os outros têm com Deus, qualquer coisinha que se levantar contra a tua vida, você vai sair chorando, vai te paralisar. Davi tinha vida com Deus,
Você sabe o que acontece com uma geração que não quer superar a rejeição? É uma geração que não tem vida com Deus. Uma vida com Deus artificial. E por conta disso é uma geração que vive sendo carregada pelos outros. Enquanto você não superar a rejeição na tua vida da forma correta, você vai viver carregada pelos outros. Tinha tudo para sair chorando, mas Deus levanta esse, não só para ele, mas para abençoar todo um povo, para levantar todo um povo de Israel, todo um povo de Deus, que não tinha vida com Deus como deveria ter, porque senão não estava todo mundo com medo de Golias, e Deus levanta aquele que era pequeno para falar: ei, acorda, nós temos um Deus que é maior que isso. Aprenda a superar a rejeição. E uma das coisas que vai te fazer superar as rejeições que virão sobre a tua vida é você decidir ter vida com Deus. Tenha vida com Deus. Você precisa das suas experiências. Por isso, mesmo diante daquela afronta, não só de Golias, mas como do próprio irmão, isso não abalou Davi. Nós estamos vivendo uma geração de mimimi. Tudo abala, já viu isso? Qualquer coisa fica abalada. Você está de brincadeira, nós temos um Deus que é maior do que tudo. Uma geração que não está preparada para ouvir nada. Porque está faltando vida com Deus, gente. Quando a gente tem vida com Deus, você pode ouvir o que for, você permanece naquilo que Deus te diz. Eu fico imaginando, vamos imaginar aí, quando aquele irmão vem e traz todas aquelas injustiças sobre Davi. Davi não abriu a boca, mas por dentro, eu creio que Davi dizia assim: eu sou a escolha de Deus. E não importa o que você está me dizendo, eu sei que eu sou a escolha de Deus. Quando as circunstâncias vêm sobre a tua vida, o que você tem dito para a tua alma? O que você tem dito para a tua alma? Que você é a escolha de Deus? Ou você tem dúvida disso? Porque enquanto você tiver dúvida disso, querido, você vai só ter uma vida de choro e de caverna, e com um Deus todo-poderoso. Experiências com Deus, experiências com Deus, experiências com Deus, vão te fazer ficar firme diante das rejeições. Mesmo quando essa rejeição vir para te fazer cair, a sua vida com Deus, o teu secreto com Deus, vai te manter de pé, 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 de pé. Agora a gente tem visto uma geração mais carregada do que caminhando. Você já viu isso? Porque não supera a rejeição, gente. Vive querendo ser carregada. Você tem perna, você tem Deus, você tem o Espírito do Senhor, você tem tudo para caminhar. Amém? Amém. Quando você decide superar a rejeição, você se torna dependente espiritualmente de Deus e não de homens. Aprenda a superar a rejeição. Agora tem gente que quer superar a rejeição sendo carregado por homens. Não vai adiantar, gente. É claro que Deus vai levantar em alguns momentos homens, mulheres, para nos abençoar, para nos dar uma direção. Mas o fundamental na tua vida é a tua vida com Deus. Você está entendendo?
Aprenda a lidar com a rejeição. A melhor maneira de você lidar com a rejeição é aprender a ter vida com Deus. E vida com Deus é só você e Deus. Repete comigo. Vida com Deus. Sou eu e Deus. Aleluia. Está entendendo? Está comigo? Amém. Olha só, mas Davi passou por outras rejeições. Davi também ele foi rejeitado, não só pelo pai, pelos irmãos, mas também pela esposa. Por Mical. Você conhece a história? Aqui Davi já se tornou rei. Davi já era rei. E Davi estava passando por um momento glorioso na vida dele, porque Davi estava sendo usado por Deus para trazer novamente a arca da aliança para Jerusalém. E isso era algo muito grande. Davi sabia o que aquilo significava, porque aquela arca que Davi estava trazendo novamente para Jerusalém representava a presença de Deus. Olha que coisa linda. Então, por conta disso, a Bíblia conta que quando Davi está voltando com a arca, com a presença de Deus, a presença de Deus volta a estar no meio do seu povo. Olha que coisa linda. A Bíblia diz que Davi se alegra. Porque aquela alegria de Davi apontava para a adoração que Davi tinha com Deus. E a adoração que Davi tinha era uma adoração extravagante mesmo, gente. Sem se preocupar com aqueles que estão ao seu redor. Eu creio que é essa adoração que mexe com Deus. É aquela quando a gente fecha os olhos e a gente não está nem aí com o que eles estão ao nosso redor. A gente quer mais é Deus. Tem até uma música que fala assim, né? Eu quero é Deus. Não importa o que vão pensar de mim. Eu quero é Deus. Eu creio que essa adoração é uma adoração que, ferve o coração de Deus. E Davi, ele tinha essa adoração. Bom, a Bíblia então conta que ele dança, gente, ele dança de forma extravagante. Vai lá, 2 Samuel, quero ler com você. Capítulo 6. Segundo Samuel, capítulo 6, versículo 15. Assim subindo, levavam Davi, todo Israel, a arca do Senhor, com júbilo e ao som das trombetas. Pensa aí na festa, uma festa. E sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, que era a esposa de Davi, estava olhando pela janela, e vendo o rei Davi, que ia bailando e saltando diante do Senhor, o rejeitou no seu coração. E introduzindo a arca do Senhor, o puseram no seu lar, na tenda que Davi lhe armava, e ofereceu Davi holocaustos e ofertas pacíficas ao Senhor. Então dá para imaginar aí, Davi está voltando, pensa numa algo lindo, cheio de júbilo, ao som da trombeta, feliz em trazer a arca, dançando mesmo. E a Bíblia diz que a sua esposa Mical, pela janela, ela fez uma leitura daquela adoração de Davi. Sabe que leitura que aquela esposa fez? A Bíblia diz que ela desprezou, ela rejeitou a expressão de Davi a Deus. Olha o versículo 20. E voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, que era sua esposa, filha de Saul, saiu ao encontrar-se com Davi e disse: quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos da serva, dos seus servos, como sem vergonha se descobre qualquer dos vadios. Olha isso. Aquela esposa, ela teve uma visão extremamente errada da adoração que Davi estava tendo a Deus. Aquilo nada mais era a expressão de adoração. E Davi sabia. Aquela adoração, ela estava sendo tão extravagante. Sabe por quê? Porque Davi era um homem que dava valor na presença de Deus. Porque Davi era um homem que sabia que diante de todas as bênçãos que Deus dava para ele em terra, porque ele se tornou rei. E dá para imaginar o que um rei pode usufruir. E não era pouco, era muito.
Mas Davi sabia que diante de todas as bênçãos que ele estava vivendo, que Deus deu para ele, nenhuma era maior e melhor na vida dele do que pertencer a Deus, do que a presença de Deus. E Mical, sua esposa, se escandalizou com aquela adoração. Deixa eu falar uma coisa para você. Muitas vezes a rejeição vai se levantar na tua vida. Sabe, para atingir o quê? A tua adoração a Deus. Para inibir a tua adoração. Para gerar opressão sobre a tua adoração. Mas Davi, ele tinha tanta certeza. Ele era tão grato. Que mais uma vez ele não permitiu que aquela rejeição tomasse conta da mente e do coração dele. Porque ele responde à sua esposa. E responde cheio de ousadia. Disse, porém, Davi a Mical, perante o Senhor, que olha aqui como eu entendo que isso nunca mais foi esquecido no coração de Davi, desde o dia que Samuel ungiu ele. Perante o Senhor que me escolheu. Agora Davi está falando. Ele passou por muito tempo calado, só lembrando por dentro. Mas ali naquele momento ele disse o quê? Ei! Ele me escolheu a mim, antes do que o teu pai e a toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor e sobre todo Israel. Perante o Senhor me tenho alegrado, e ainda mais do que isso, me envilecerei e me humilharei aos meus olhos, e das servas de quem falastes, delas serei honrado. Que coisa tremenda. Sabe, nós estamos vendo uma geração que qualquer coisa é suficiente para inibir a adoração. Sabe por quê? Porque é uma adoração que se contenta com o raso. Agora, para aqueles que estão caminhando para o profundo, não permite. E Davi tinha uma adoração no profundo. Eu quero dizer para você que quando você decide caminhar para o profundo da adoração, aqueles que estão no raso vão se incomodar com a tua adoração. Mas se você estiver com o seu coração firme, se você estiver com uma vida com Deus, andando em fé, e numa adoração no profundo, nada disso vai te abalar. Você está entendendo? Em nome de Jesus, porque Davi sabia que aquela adoração era de coração. Davi sabia a motivação da sua adoração. Se a motivação da tua adoração for sincera, não permita que ninguém te faça calar. Muitos vão tentar te calar, mas você não pode parar. Não pare, em nome de Jesus. Amém? Outra coisa, Davi também ele foi rejeitado por Saul. Saul era rei antes de Davi, e Saul representava uma autoridade, um líder sobre Saul, sobre Davi. Todos nós temos autoridades na nossa vida. Seja um pai, seja uma mãe, seja um marido, seja uma esposa, seja um chefe de trabalho, seja uma professora, seja um pastor, seja um líder, enfim. Nós podemos ter muitas autoridades aí, que Deus levanta para ser líder na nossa vida. E às vezes nós vamos sofrer rejeição com essas próprias autoridades. Davi, ele sofreu rejeição do próprio rei Saul. E quando você olha para Davi, a única motivação que Davi tinha em relação a Saul era ajudar. Era andar junto, era caminhar junto e não dividir. Mas o rei Saul não tinha esse entendimento sobre Davi. Por isso a Bíblia diz que o rei Saul tinha muitos ciúmes de Davi.
Ao invés de olhar para Davi como alguém para acrescentar, para somar, Saul tinha muito ciúme de Davi, a ponto de desejar matar Davi. Para e pensa, um homem que Davi zelava pela vida de Saul, e agora está tentando matar Davi. Mas sabe que é lindo? Ainda assim, Davi não se rebela. Sabe por quê? Porque quando você aprende a superar a rejeição, você aprende a esperar o agir de Deus, e você não age com as suas próprias mãos. Agora, enquanto a rejeição rege a tua vida, você sempre vai colocar o pé pelas mãos. Você nunca vai saber esperar. E quem não sabe esperar, não vive promessa. Quem age pela alma, não vive promessa. Pelo contrário, Davi, ele soube esperar em Deus. Mas não é aquele saber esperar que muitos cristãos estão acreditando que isso agrada a Deus. Sabe aquele saber esperar? Eu estou esperando até o dia que Deus mandar um raio e acaba com essa pessoa de uma vez toda. Mata ele, Jesus. Ou mata ela, Jesus. Gente, tem cristão esperando assim, está de brincadeira. A forma como Deus vai fazer pertence só a Deus. Nosso papel é orar e interceder, que assim como Deus me encontrou, e assim como Deus teve misericórdia, Deus também pode ter misericórdia desse. É diferente. Você está entendendo? Davi, ele teve misericórdia por Saul, ele teve amor por Saul a todo tempo. Ele poupou, você conhece a história, teve um momento que ele podia matar Saul, e ele poupa a vida de Saul. Ele decidiu ser humilde. Quando você decide superar a rejeição, você troca a arrogância, aquele sentimento de autojustiça, aquele sentimento de fazer justiça, para deixar que a justiça de Deus seja feita. Porque a nossa é trapo de imundícia. Agora, enquanto você não superar a rejeição, só a tua justiça vai prevalecer. E a tua justiça não vai te levar a lugar nenhum. Pelo contrário, vai te levar para longe daquilo que Deus tem para você. Davi não se rebelou. E rebeldia é como pecado de feitiçaria. Eu não sei o que você possa estar passando. Talvez você possa estar passando muitas coisas em relação a algumas autoridades sobre a tua vida. Espera no Senhor, mas espera da forma correta. Não se rebela. Seja humilde. Aprenda a ser humilde. Porque Jesus foi humilde. E a Bíblia diz que só os humildes serão levantados por Deus. Está entendendo? E o último, mas teria muito mais, mas o último. Davi também foi rejeitado agora pelo próprio filho. Então Davi se torna rei, é rejeitado agora pela esposa e depois pelo seu próprio filho Absalão. Um filho rebelde, que se rebela contra o pai. Você conhece a história? A Bíblia diz que Absalão se levanta para matar Davi. Para e pensa. Para tirar o reinado de Davi. E você sabe qual é a atitude que Davi tem? Você sabe qual é a atitude que Davi manifesta diante dessa perseguição, diante dessa rejeição do próprio filho? Não é pagar o mal com o mal, não. Mas Davi tem as mesmas atitudes que Deus teria, que Cristo teria. Você vai ver que quando Davi se refere aos seus servos para ir para a batalha, ele tem todo o cuidado de dizer assim: olha, poupa a vida de Absalão. Olha que coisa tremenda. Davi, ele se preocupa
para que com a vida daquele filho seja poupada. Mas você sabe a história, Absalão morre. Porque rebelião gera destruição, gera morte. Mas não pelas mãos de Davi, por outras mãos. Está entendendo? Quando você aprende, uma das coisas que te faz superar a rejeição é decidir não manifestar você mesma, mas manifestar a Deus em você. As mesmas atitudes que Deus teria. É fácil? Claro que não, mas não é impossível, porque o mesmo Espírito que esteve sobre Davi continua sobre a minha vida e sobre a tua vida. E vale a pena, quando você decide superar a rejeição, você verdadeiramente, em nome de Jesus, você reflete o comportamento de Deus, você manifesta Deus e não você. E uma das maneiras mais lindas, agora eu vou pegar vocês, segura aí, aguenta aí. E uma das maneiras mais lindas de revelar o caráter de Deus, você sabe qual é? Ai, Jesus, aguenta aí o coração. Quando você decide superar a rejeição, você vai ter que decidir manifestar o caráter de Deus, mas vai valer a pena. Sabe uma das maiores maneiras de manifestar o caráter de Deus na tua vida? O perdão. Mesmo diante dessa rejeição, dessa afronta do próprio filho Absalão, Davi decidia todo tempo a perdoá-lo, a tratá-lo com amor, a jamais pagar o mal com o mal, mas a retribuir todo o mal com o bem de Deus. Por isso a vida de Davi foi poupada. Para quem gosta de anotar, eu achei isso tremendo. O perdão sara a dor da rejeição. Porque rejeição dói, e não dói pouco. Eu ouvi esses dias na minha madrugada, nem sei aonde, numa reportagem, eu achei aquilo forte demais. Eu não sei se foi um médico, alguém falando assim, que a dor da rejeição, ela é muito mais forte, e muitas vezes, do que uma dor física. É algo que dói. E sabe qual é o remédio para parar de doer? O perdão. O perdão sara a dor da rejeição. É fácil? Não. Mas nós temos o Espírito Santo para tornar aquilo que não é fácil, impossível. Principalmente, é difícil, principalmente a gente perdoar aqueles que não têm, que nunca tem consideração, que nunca acha que nos magoou. Que nunca vem pedir perdão, mas que na verdade é sempre você que tem que tomar a primeira decisão de perdoar. Porque se você depender dessa pessoa para te pedir perdão, para reconhecer, você estava no arroz. Tem alguns que falam isso, né? No arroz. Dá para pensar se Davi estivesse ficando na espera de Absalão pedir perdão? Querido, nem sempre, na verdade quase nem sempre, aqueles que um dia vão te ofender, vão te pedir perdão. Triste realidade, porque tudo isso é falta de vida com Deus. Porque quando a gente tem vida com Deus, quando a gente ofende o próximo, faz alguma coisa para o próximo, a primeira coisa que a gente sente é o Espírito Santo acendendo uma luzinha lá, não é mesmo, gente? Não é possível, deveria ser assim, né? E a gente se incomoda e a gente chega e fala, você me perdoa, né? Olha, eu acho que eu
pisei na bola, deveria ser assim. Mas nem sempre todos são assim. Então Davi, ele preferiu se levantar primeiro. Então, querido, para você superar a dor da rejeição, você vai ter que aprender a se levantar primeiro. A você mesmo falar, olha, eu perdoo. Mas glória a Deus por essa geração, que não precisa esperar que o próximo venha pedir perdão. Como eu disse, uma triste realidade. Mas glória a Deus por uma geração que toda vez que é ofendido, mesmo que o ofensor não lhe peça perdão, essa geração tem declarado no seu secreto: Senhor, eu libero perdão. Senhor, eu libero perdão. Então escute o que eu vou dizer. Se você faz parte dessa geração, infinitamente mais Deus fará por você. Porque é com esses que Deus vai usar. Esses são a escolha de Deus. E a escolha de Deus, não só para ser muito abençoado, mas também para muito abençoar. E abençoar esses que um dia te ofenderam. Sem cobrança alguma, apenas abençoar. Porque eu entendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E o que importa para mim é que Ele cresça e eu diminua. Está entendendo? Então vou fazer só um resuminho aí. Essa noite você precisa escolher que lado você quer andar. Ou você vai continuar andando no caminho, alimentando essa rejeição e viver sendo carregada por outros e nunca viver o que Deus tem para você. Ou você vai decidir hoje se levantar como Davi e decidir superar tudo aquilo que um dia você passou, porque você já tem um recado de Deus dentro de você, e isso tem que ser suficiente. E o recado de Deus para mim, para você essa noite é: eu escolho você. Guarda isso como Davi guardou, com humildade. E no tempo de Deus todos verão que foi a mão do Senhor quem fez. E será para a glória dele, para abençoar a todos, até mesmo a esses, em nome de Jesus. Então vou fazer só um resumo para você entender. Quando você não está afim de superar a rejeição, primeira coisa, a rejeição te faz andar por vista e não por fé. Segunda coisa, a rejeição te faz sempre ser carregada pelos outros. Você não consegue ter vida com Deus, mas a sua vida com Deus é baseada na vida do próximo, na vida que o próximo tem com Deus. Terceira coisa, a rejeição bloqueia a tua adoração, te faz permanecer no raso. Quando você não supera a rejeição, você não consegue sair do raso. Quem não supera a dor da rejeição, nunca vai sair do raso. E ainda vai se incomodar com aquele que está no profundo. Ou seja, dá trabalho, gente, com outras palavras. Quarta coisa, quando você não supera a rejeição, você se torna rebelde aos olhos de Deus. Sabe por quê? Porque todo aquele que age pela própria mão se torna rebelde para Deus. Todas as vezes que você se levanta para agir para a tua própria mão, se levanta para fazer justiça, a tua justiça, aos olhos de Deus, você se torna rebelde. E para os rebeldes, Deus não tem compromisso. Deus não tem compromisso para os rebeldes. E última coisa, quando você não supera a rejeição, é regido pela rejeição, a rejeição te impede de revelar o caráter de Deus. Ou seja, você não sai do lugar, você fica preso em você mesmo. Porque quem não perdoa, a Bíblia diz que é lançado aos torturadores, não tem paz.
É uma pessoa que levanta triste e dorme triste, que nunca vai ter paz, não consegue desfrutar da alegria do Senhor. Agora, quando você decide, como Davi, a superar toda a rejeição, primeira coisa, você aprende a andar por fé. E todo aquele que anda por fé, passa a viver o sobrenatural. Segunda coisa, você passa a aprender a ter vida com Deus, você se torna totalmente dependente de Deus. Terceira coisa, você passa a ser conduzido para o caminho da adoração, para o profundo, o Espírito te levará. Quarta coisa, você aprende a ser submisso, fiel e humilde, porque você sabe esperar em Deus. E todo aquele que espera em Deus, passa a viver a promessa. Quem espera em Deus, vive a honra de Deus para com a sua vida. E última coisa, você passa a revelar o caráter de Deus. Para aqueles que revelam o caráter de Deus, o reino de Deus é para aqueles que revelam o caráter de Deus. Até o que você não pediu, o Senhor também te dará. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia! 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 Então eu quero fazer hoje algo aqui. Só quem quer, gente. Que Deus conhece nosso coração. Que essa noite seja a noite, o mesmo dia a qual Deus mandou aquele profeta ir até Davi, para dar um recado para Davi. E aquele recado fez toda a diferença na vida de Davi, porque Davi abraçou aquele recado. Que essa noite seja a noite que Deus te separe. E Deus não vai te separar para pouca coisa. Se você está ouvindo essa palavra, eu quero dizer para você que Deus vai te separar para coisas maiores. Coisas que nunca passou no teu coração. É o que Deus fará por você e através de você. Porque vem de Deus. Por isso é grande. Mas que essa noite seja a noite que Deus te separe para coisas grandes. Em nome de Jesus. E que essa noite você receba o recado de Deus. E que a partir dessa noite esse recado venha a ser suficiente na tua vida. Para você caminhar. Você venha a entender que a única coisa que você precisa para viver o que Deus tem para você é do recado dEle, é da presença dEle e do Espírito dEle. E todas essas coisas eu e você já temos. Nós só precisamos caminhar e ser humilde. Em nome de Jesus. Porque Deus não vai te levantar para você olhar para o irmão e falar: está vendo agora? Agora eu quero ver. Por favor, gente. Deus não vai fazer isso. Seja humilde. Porque o que importa é que Ele cresça. E que nós venhamos a diminuir. E quando acontecer, escute o que eu vou dizer. Porque se você caminhar como Davi caminhou, vai acontecer. E quando acontecer aquilo que Deus tem te falado, você vai agir com bondade para com isso, para que todos vejam que isso é fruto da graça e da misericórdia de Deus para com a tua vida. Está pronto para isso? Fique de pé. Só aqueles que decidem hoje: Senhor, eu quero deixar essa rejeição de uma vez por todas na minha vida. Pode mexer na raiz lá do meu coração. Arranca isso, Senhor. Eu não quero mais ficar abalada. Porque o Senhor está falando que aquilo que os meus olhos, eu não estou vendo, o Senhor vai fazer coisas maiores e melhores. Creia, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. E com temor essa noite. Se você quiser, pode apagar para mim aqui, para cada um ficar bem à vontade no secreto. Imagina aí. Mas dá para me ver aqui a câmera? Aqueles que estão me assistindo, está dando para ver? Glória a Deus, então tá bom. Que aqueles que estão em casa precisam receber também. Essa noite é uma noite muito especial. A Bíblia diz que Deus levanta o profeta Samuel para liberar algo grande sobre a vida de Davi.
E Davi entendeu o recado. Pela graça e pela misericórdia de Deus, Deus está me levantando nesse dia como profeta para a tua vida, para a tua casa. E o Senhor me manda levantar, e de pé eu estou, com temor e reverência, na presença daquele que me enviou, na presença daquele que me chamou, porque reconheço que o poder é dele, que a força está nele, que a graça é dele, que a honra é toda dele, mas que me levanto hoje no poder de Deus, para que você receba o recado de Deus, um recado que tem que ser suficiente para começar a arrancar de uma vez por todas toda raiz de rejeição sobre a tua vida, para que você aprenda a andar por fé, para que você aprenda a caminhar, a ter vida com Deus, com experiências com Deus. Deixe de ser carregada, para que você seja firme diante dos desafios e não abalada, para que nada te faça parar, mas que você também, mesmo diante de grandes desafios, você escolha manifestar o caráter de Deus. Tenha força para perdoar. Então, no nome de Jesus, todos que estão aqui, todos que estão me ouvindo, e todos aqueles que ainda me ouvirão e ouvirão este culto, ouça o que Deus vai dizer para nós. Ainda que ninguém entenda, ainda que ninguém acredite, ainda que ninguém abrace, eu escolho você, diz o Senhor. Começa a abraçar o que Deus vai começar a revelar ao teu coração. Aquilo que é teu. Não é aqueles que estão ao redor que vai ter que abraçar, mas é você mesmo. Para de querer ver. Para de querer ver as pessoas que estão ao teu redor acreditando em você. Se esta noite Ele está dizendo: eu escolho você. Pai, continua trazendo revelação. Ele vai fazer. Se é no chamado, Ele vai fazer. Se é dentro da tua casa, Ele vai fazer. Se é no trabalho, numa área profissional, Ele vai fazer. Talvez hoje isso é impossível aos teus olhos, mas é possível a Deus. Você só precisa abraçar. Porque ser rei de todo Israel, de um pastor de ovelha para rei, é algo que é impossível, mas que Deus tornou possível na vida de Davi. Então, por mais louco que seja aquilo que Deus está dizendo que um dia Ele vai fazer, você só precisa crer e abraçar, porque se Ele disse que vai fazer, Ele vai fazer. Guarda no secreto, aprenda a compartilhar com as pessoas certas, permaneça humilde, e logo verás
aquilo que Ele vai fazer em você e através de você, porque o Senhor te diz: eu estou com você. Seja uma promessa que Deus te deu. Eu não sei porquê, mas tem mulheres aqui que receberam uma promessa que um dia vão ficar em casa só para cuidar dos seus filhos. E quando você olha a situação hoje, está muito longe, você vai só cuidar dos seus filhos, esse tempo vai chegar. Assim como tem outras mulheres que têm promessa de expandir os seus negócios de forma sobrenatural, e empresárias aqui, Deus vai te colocar em lugares altos. E não importa como está agora, se Deus falou que vai fazer, Ele vai fazer. Não importa o que Deus prometeu, seja algo espiritual, seja algo emocional, seja algo físico, seja não ter, em relação a uma casa própria, a um filho, a restauração, a salvação de alguém, a cura de uma enfermidade, a restauração de um filho, de um marido, de uma esposa, ou até mesmo de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Você que é solteira, eu não sei o que é, mas não importa que você está inserida, se Ele te prometeu, Ele é fiel para fazer. Haja como Davi, silêncio, guarda no secreto, mas não deixe de se lembrar nenhum só dia que você é a escolha de Deus, e aquilo que Ele disse que vai fazer, Ele vai fazer, e será infinitamente mais. Talvez numa espera, se você está passando por um processo de espera, porque vai ser maior do que você está pensando, é porque esse bem que Deus já te dá vai ser maior do que você está esperando. No chamado, deixa Deus te usar tremendamente para a glória do Senhor. Coisas que só estão no teu secreto, talvez é outra coisa que você nunca compartilhou com ninguém, mas só com Deus. Ele está vendo, Ele tem visto cada lágrima sua. Faça como Davi, apenas abraça, aprenda a abraçar, e você vai decidir hoje, como eu decidi há anos lá atrás, e hoje eu posso testemunhar para você, que tudo que eu vivo hoje é a glória de Deus, mas eu precisei abraçar primeiro sozinha. Hoje eu tenho uma igreja que abraça comigo, e glória a Deus por isso. Mas por muito tempo da minha vida eu abracei sozinha, porque tinha a ver comigo. Deu certo comigo, deu certo com Davi, deu certo com Jesus, vai dar certo com você. Abraça, não importa o que você vai ouvir a partir de agora, se Ele disse, vai se cumprir. Creia, no nome de Jesus. Eu escolho você, diz o Senhor dos Exércitos. Receba agora, receba agora, receba agora. Firma os pés, firma o coração, firma a mente, firma as mãos. Seja firmado em Cristo Jesus, porque o Espírito do Senhor está sobre você. Prossiga, não espere para prosseguir, apenas caminhe, no nome de Jesus. Amém? Você crê nisso? Então vamos lá, nós vamos declarar, todas nós juntas, profeticamente, para mover os céus. Hoje você vai sair daqui desamarrada, em nome de Jesus. Tudo aquilo que estava te amarrando, tudo aquilo que estava causando angústia, tudo aquilo que estava causando sofrimento, tudo aquilo que estava causando tristeza. Tem mulheres aqui que estavam com medo até do futuro. Senhor, que vai ser do meu futuro? Em nome de Jesus, você não vai ter mais medo, mas você vai descansar, porque a tua vida está na palma da mão de Deus, em nome de Jesus. E nós vamos declarar hoje, você vai abraçar, vamos fazer esse ato profético assim, ó.